Oi, gente, boa noite. A gente vai dar início à nossa live. Vou esperar a Vanessa Reis entrar na sala pra gente começar. Oi, Faria, tudo bem? Nossa live hoje vai ser um bate-papo sobre Tantra e a gente vai falar sobre medo. Quais são os nossos medos, né? E deixa eu esperar entrar mais algumas pessoas. Esperar a minha convidada, que é a Vanessa Reis, ela é terapeuta sexual, ela entrar, pra gente dar continuidade. Quando a gente vai fazer essas lives, geralmente eu deixo disponibilizado no meu Insta um tempo para perguntas, no Face também, para as pessoas mandarem as perguntas e a gente costuma responder algumas dessas perguntas que a gente seleciona, não dá pra gente responder todas. E hoje o assunto, além de responder algumas perguntas, eu também dei uma delimitada em algumas questões que eu queria falar a respeito do medo. Oi, Vanessa, tudo bem? Deixa eu tentar te mandar o convite. Tenta mandar para mim o convite que eu não tô conseguindo te mandar. Peraí. Olá, Tudo bom? tudo? Hoje até que foi tranquilo. Eu tava Foi. falando, eu tava falando qual que seria o tema hoje, que a gente vai falar a respeito de medos, né? E a gente deixou disponível também para as pessoas fazerem algumas perguntas. Eu deixei Aham. no decorrer da semana passada disponível, a gente recebeu algumas perguntas. A gente não vai conseguir responder todas, mas eu delimitei alguns assuntos que a gente pode abordar a respeito do medo, que vai acabar abrangendo a maior parte assim, das perguntas que foram feitas, e eu destaquei algumas para a gente responder e a gente abordar o assunto. Pode ser? Uhum. O, Beleza. a gente sempre vai fazer o foco, o bate-papo nosso aqui vai ser a respeito do Tantra, e como que a gente lida dentro do Tantra com esse medo. Então, a gente vai fazer, também trazer alguns assuntos de como que a gente entende esse medo no Tantra, o que, que a gente vivencia. A gente vai trazer um pouco também da nossa experiência, que é legal a gente colocar também um pouco daquilo que acontece com a gente, né? Uhum. Topa, Oi? topa então, que seja feito dessa Bora, forma? bora. Então, a pergunta é de uma mulher de 55 anos. Ela falou que ela é viúva já há mais de 5 anos. E depois que ela ficou viúva, ela tem dificuldade quando a relação começa a se aprofundar. Ela falou que ela literalmente sente medo desse aprofundamento da relação, o que possa acontecer. Ela não chegou a comentar mais pormenores a respeito do que aconteceu, de como ela perdeu o cônjuge dela, mas ela falou que ela sente muito medo e ela acaba em determinado momento e ela acaba rompendo o relacionamento. E ela falou assim que ela entende que isso é um medo que ela tenha. Você quer falar, começar a falar ou eu falo? O que você quer fazer? Pode começar, depois eu complemento. Eu vou assim fazer uma comparação, trazer assim, o medo, ele sempre vai ser um empecilho para o florescimento do amor, entende? Porque o amor, ele sempre vai ser uma coisa incerta. E a gente está falando de relacionamento, mas todo tipo de amor. Ele não dá segurança, porque aquele amor que a gente entende como uma coisa segura é uma coisa mais de apego, é uma coisa mais de você estar no local que você se sente ali protegido, que você vai ter aquilo amanhã, entende? Se ela quer encontrar e se abrir para esse amor verdadeiro, é sempre ela ir buscando tirar essas camadinhas de medo para entrar em contato com essa insegurança. Porque esse amor mesmo, ele vai trazer uma situação de insegurança. Pode acontecer
acontecer imprevistos, ele se renova todo dia, entende? Eu vou fazer uma comparação como se fosse uma flor. A flor, ela nasce exalando amor, né? Ela, pela fragrância dela, pela beleza dela, ou uma paisagem bonita, tudo isso já está exalando amor. Nossa essência, ela sabe o que é amor, a nossa essência. Só que a gente tem várias camadas que vai tomando conta de nós, que vai trazendo do apego, que vai trazendo um inflar do ego. A gente tem várias camadas que vai criando empecilhos de a gente entrar em contato com essa nossa essência, que é uma essência de amor. Entendeu? Então, para você deixar a abertura vir, para isso daí vir, é só você imaginar e observar que é só você ir vivendo. Deixar ir aprofundando. Olha, que já conseguiu detectar que ali existe uma situação de medo. O medo, ele só vai ser ruim para você e fazer alguma coisa quando você se identificar com aquela situação e você já não tem mais aquela observação do medo, você já é o próprio medo. E o medo já te paralisou de uma tal forma que você não consegue mais fazer nada. E aí você começa, ou mete o pé no freio e não vai para frente, ou você começa a ir para trás para você fugir daquela situação e ir para uma situação segura, entende? Então, a única coisa que não é legal de você fazer é você se identificar com aquele medo. Eu sou o próprio medo, entende? Vestir a roupagem do próprio medo e se paralisar. Mas agora, a partir do momento que você observou, veja e tenta sentir cada vez que você tem essa sensação. Cada vez que você observar aquele medo, você está vendo todo ele, como é que ele funciona, qual que é a estratégia dele, o que ele vai fazendo com você. O que ele vai fazer? O afastar, você já deu a sua própria resposta, entende? Porque ele vai criar o afastamento da pessoa, ou ele vai fazer você romper com o relacionamento para aquilo não se aprofundar, e vai existir mil e uma justificativas. Pode ser uma justificativa falando que você quer uma relação segura, aquela relação não é certa para você, a pessoa não é a pessoa certa para você, a pessoa tem algum empecilho que vai pegar ali para não dar continuidade da relação. Então, o medo, se você vestir a carapuça do medo ali, se identificar com ele vai criar mil estratégias. O medo, ele é criado pela nossa mente. E a nossa mente cria o medo para ela sempre estar sob o controle, né? Sempre naquela situação de segurança. Então, a partir do momento que você já observa todo o contexto, que você vai conseguindo ver o que não é seu e o que é seu. Né? O que você diz? Marcos? Eu acho que tem uma questão... Oi, gente, bem-vindos. Eu acho que tem uma questão também aí, que é assim, né? A gente tem uma coisa chamada zona de conforto, né? E aí, muitas vezes, aqui, na nossa mente, a gente fala assim, não, eu quero isso. Mas aquela zona de conforto é tão gostosinha, né? E a gente acha que vai dar tanto trabalho sair dela, que a gente acaba se acostumando com aquilo, mesmo que a gente não esteja feliz, mesmo que a gente não esteja satisfeito, é aquela coisa assim, tá ruim, mas é um ruim que eu já conheço, né? É aquele ruim que eu já tô acostumada, então eu vou ficar aqui, tá bom? E aí a gente acaba se auto-sabotando nesse sentido, né? A gente acaba se acostumando, ficando lá na nossa zoninha de conforto e a gente tem medo de sair desse processo, porque assim, sair da zona de conforto é difícil, dói, né? Mesmo quando a gente fala, eu quero me abrir pro amor, eu quero me abrir pro um relacionamento, dói, porque em alguma instância ela vai ter que abrir mão de algumas coisas, né, que ela tá acostumada, para poder se abrir para isso. Então, compreender até que ponto permanecer nessa zoninha de conforto é bom ou não, e até que ponto ela tem medo, porque ela está acostumada a ficar no gostosinho, mesmo que não seja o que ela está querendo, mas é isso, né? É o ruim, mas é o ruim que eu já estou acostumada, então deixa eu ficar nesse ruim aqui. Por medo de repente, enfrentar outras coisas. Exato, né? Porque o enfrentar, ele não diria nem enfrentar, mas assim, qualquer
relacionamento, que você... Eu vou falar em amor, tá? Do que em relacionamento. Ele não é uma coisa estática, fechada, entende? Porque ele o amor, o que eu entendo, e a gente estamos todos no processo de aprendizagem do que é o amor, porque a gente tem uma noção muito errada de que o amor é aquela situação apegada, de que o amor é aquela situação da segurança. Veja bem, ali, tudo que dá segurança é o que não é amor, né? O amor, ele dá liberdade. Isso não quer dizer relacionamento livre, que aí é um problema de cada casal. Mas ele te dá a liberdade de você voar. Ele é aquele que voa junto, que lhe incentiva para o voo e fala, ok, eu vou voar junto. Mas voe, entendeu? É muito que eu entendo como amor agora. É a minha concepção de amor agora. Então, eu vou passar o que eu entendo, tá? E o que a gente aprende lá atrás, minha formação é em direito. E quando a gente estudava aonde surgiram as regras, as normas, sempre vem o estabelecimento do medo, né? A gente gera um medo, existe um opressor ou algo que quer ter controle, que gera um medo, seja de medo de uma perda de coisa material, seja de medo de você perder a sua própria vida, seja de medo de você perder os seus bens. Você gera uma situação de medo, você infla o ego da pessoa, porque a gente não precisa, teoricamente, dessas coisas, isso daí são todos alentadores do nosso ego, isso não tem nada a ver com a nossa essência, a nossa essência ela sobrevive sem essas partes materiais, ou tudo que cerca essa situação de medo, né, que vai inflar o nosso ego, e você cria um mecanismo de defesa. E o mecanismo de defesa eu vou te dar parte da minha liberdade por segurança. Não é diferente do que a gente faz em uma relação de relacionamento, né? Então, lá atrás, a gente falou, olha, eu tenho uma legislação aqui que todo mundo vai ter que respeitar para eu ter a segurança. Da mesma forma, a gente também criou um contratinho onde a gente estabelece regras para a gente ter uma situação de segurança também nos relacionamentos. Agora, a situação de você encontrar uma pessoa que combine com você, ou que você comece a ter amor por essa pessoa, sempre vai gerar uma situação de insegurança, entende? Então, esse seu medo, ele vai para o ralo, porque automaticamente, se você estabelecer uma relação de amor com essa pessoa, a situação de insegurança está lá. Pode tudo acontecer, pode nada acontecer, pode aquilo estar no dia seguinte, pode estar no dia seguinte de outra forma, porque é sempre renovável, é uma fonte sempre inesgotável que vai se renovando esse amor, entende? De todos os seres que a gente tem aqui, que a gente tem plantas, etc e tal, nós somos os únicos que colocamos todos esses empecilhos para a gente ser aquilo que é a nossa essência, aquilo que está exalando na nossa essência, porque a gente tem a desgrama da nossa mente. Então, a gente cria ego, a gente cria medo, a gente cria 1001 justificativas, a gente sempre vai dar mecanismos para justificar. Outro dia, eu estava vendo um post do Prembaba falando assim, olha, se a pessoa... Imagine que a pessoa está lá dormindo, no escuro, quietinha, confortável no seu quarto, e naquela escuridão a pessoa está super bem, ela está super segura, ela está super tranquila, ela está muito bem. Aí vai alguma pessoa ali e tenta abrir as janelas, aquela luz vai incomodar. E ela quer ficar ali deitada, entendeu? E continuar no conforto ali do seu quarto, fechadinha ali, ó, com tudo escuro. E ok, tá bem. Então, assim, são caminhos, mas a partir do momento que você identificou esse seu medo, e você consegue delimitar como ele funciona, você já tem a chave para você conseguir sair disso se você quiser. Lógico, se você quiser
aí é uma opção de cada pessoa. Como que a gente trabalhar isso no Tantra? Você mencionou a situação da perda do seu cônjuge, que você era viúva, fazia 5 anos, etc. O Tantra, ele vai trazer, ou seja, através dos trabalhos do Tantra em geral, seja através das massagens, das vivências que a gente tem, de cursos, que você tem uma gama de possibilidades, você pode entrar dentro, entrar no Tantra mesmo e dar início a esse trabalho interno, porque é um caminhar para uma interiorização de autoconhecimento. Você vai trazer à tona alguns dos nossos lixinhos que vão se acumulando, entendeu? Vai começando a acessar, vai trazendo à tona o que precisa ser visto e enxergado. Então, se tem alguns resquícios disso que você começou a falar, sobre a perda dos cônjuges, que talvez isso daí possa estar influenciando, isso vai aparecer no seu caminhar dentro do Tantra, assim como você vai começar a conhecer mais, entender como que você funciona, né? Então, primeiro vai ser um esvaziar desses lixinhos que a gente vai acumulando, trazer à tona algumas coisas que precisam ser vistas por você que talvez não esteja tão consciente ainda, se tem algum resquício disso, ou talvez você enxergue que não tem mais um resquício disso, e é só um apego daquela determinada situação, e aí você vai começar a ter um espaço para vir coisas novas e novas sensações, assim como vai ter um espaço também para dar abertura para um novo relacionamento, para você começar a enxergar que amor que existe ainda aí dentro de você. E que você tem aí, né, batendo aí no seu peito, vibrando aí no seu peito. O que é isso? Você vai se conhecendo cada vez melhor. E entendendo como que funciona esse mecanismo nosso doido de tampar o que a gente tem em essência, né? Que nos impede de ser tão naturais quanto uma flor, uma planta, ou até mesmo os animais, simplesmente do amor, né? E a gente começar a trabalhar também a mente. Se a gente tem ela aqui, a gente precisa trabalhar no sentido de não que ela controle, que a gente tenha controle na nossa vida, batida aqui, ó, pela nossa essência, pelo que está batendo no nosso peito, né? No nosso coração. O que você diz, Van? Então, peraí que é muita coisa. Eu queria falar uma coisa a respeito do que você estava falando no começo. E aí você desenrolou, eu vou voltar lá, tá? A questão do medo. Quando você cita questão de leis e questão de relacionamento, a gente precisa entender uma coisa. Esse medo que ele é criado, ele tem como viés a dominação, né? Então, quando a gente trabalha em cima do medo e cria leis em cima do medo das pessoas perderem, você está tentando dominar essas pessoas, né? Porque você quer ter um controle social. E a mesma coisa acontece no relacionamento. Muitas vezes, a gente quer dominar o outro porque a gente tem medo de perder, porque a gente tem medo da instabilidade, porque a gente tem medo de ficar sozinho. Mil coisas que passam na nossa cabeça. E aí a gente passa a tentar exercer uma coisa de dominação mesmo do outro, né? E isso é bastante complicado. Primeiro porque isso vai minando esse relacionamento. E segundo porque isso vai minando a pessoa que você gosta, né? A pessoa que você ama. Porque essa pessoa, ela passa, dependendo de como acontece, se configura essa relação, ou ela vai correr, né? Ou ela vai passar a tentar se moldar aquelas suas exigências. Seja qual for o caminho, a gente foge da essência do que é o amor, né? E é aquela frasezinha que diz que se você ama uma florzinha, você deixa ela lá no jardim, porque se você arrancar aquela florzinha dali, ela já não é mais a florzinha que você se apaixonou, sabe? Ou que se você ama os pássaros, você deixa livre para ele ser livre, porque a partir do momento que você coloca ele numa gaiola, ele não é mais aquele pássaro feliz que canta, pelo qual você se apaixonou. Quando você passa a tentar exercer essa dominação, perde a essência do que tem que ser. Entende? Exato. E a gente se distancia da nossa própria essência, porque a gente faz isso, se a gente reparar, a gente faz isso a toda hora. E a Dani falou isso
daí vem do espelho do pai, da mãe, é a nossa primeira referência, pai e mãe, né? É. É a nossa primeira referência e aqueles que primeiro vão nos afastando incrivelmente da nossa essência. Não por maldade, mas porque eles aprenderam a ser assim. É uma convenção social, né? A gente praticamente. só consegue ciclo a partir do momento que a gente ganha a consciência de que a gente está sendo, que o nosso controle todo absurdo que a gente tenta fazer aqui, ó, tá indo para água abaixo, porque a gente, na realidade, não tem controle de nada. E a gente vai bater, através de a gente bater a cabeça que a gente vai ver quando a gente mete os dedos e tenta controlar a situação, é justamente quando a gente se afasta um pouco mais da nossa essência. A gente vai se afastando dela a tal ponto que a gente perde todas as referências. A gente pode ter rotulagem, né? Que as pessoas consideram a gente, você é um professor, você é um advogado, ou uma característica do nosso caráter, você é bom, você é ruim. A gente tem todos esses elementos externos, eles são elementos externos que a gente tem que trazer para o interno. Só que isso não é a nossa essência. E isso daí vai afastando cada vez mais a gente da nossa essência mesmo. Tanto é que quando a gente tem um passinho que a gente dá dentro de um trabalho, eu vou citar o trabalho do Tantra, que geralmente, mas daqui a pouco eu vou falar uma experiência minha, que eu até falei para a Vanessa que eu tive no decorrer dessa semana passada. Mas quando a gente pega e dá uns passos dentro do Tantra mesmo, e a gente entra em contato em alguma hora, porque no começo, quando a gente vai desenrolar algum trabalho dentro do Tantra, seja em sessão, seja em trabalho de cursos ou vivências tântricas, nem sempre a gente vai se soltar a primeira vez e a gente vai conseguir entrar em contato com isso. Mas a partir do momento que a gente consegue entrar em contato com isso em alguma hora, independente do tipo de trabalho que a gente está se propondo a participar, parece que a gente encontrou um momentinho de plenitude ali, onde você fala, nossa, eu entendi o motivo de eu estar vivo. Eu entendi o motivo de eu estar viva. Tem algo pulsando aqui. Eu entendi o que eu sou um pouquinho. Só que a gente não sabe ainda o que a gente é. Mas a gente entra em contato com uma sensação. É uma sensação. Não é uma visão, não é um sentimento que a gente pode falar, eu senti isso aqui. A gente só sente um sentimento de plenitude, de a gente entrar em contato com alguma coisa que nos aproxima da nossa essência, entende? E o medo, ele sempre vai afastar a gente da nossa essência. Porque tem vezes que é muito fácil a gente pegar e ficar largado na cama dormindo e não deixa de ser uma situação de medo, de onde a gente está com medo da vida, literalmente, entendeu? De você pegar e às vezes, tinha uma época antes de eu começar dentro do Tantra, que eu estava com síndrome do pânico. E eu traçava o meu trajeto até o escritório, e o de ida e de volta, e não tinha nem de levantar, né? Você consegue os enfrentamentos do medo, mas o medo ainda está lá, entendeu? Porque é o medo que te está gerando essa coisa para você enfrentar ele. Mas a partir do momento, que a gente começa a enxergar o mecanismo do medo, e isso daí eu só fui ter quando eu comecei realmente a caminhar no Tantra, e aí eu fui começar a enxergar o mecanismo dele. E o mecanismo dele é muito sem vergonha, porque é um mecanismo que a gente mesmo cria, né? Que é muito sem vergonha, que ele projeta todo um histórico ali, que você se coloca dentro daquela situação e você se paralisa. Você fala, eu não quero dar continuidade disso, porque isso pode acontecer assim, assim, assado. E a gente vai se paralisar de um jeito que a gente não vai dar uma continuidade em uma determinada coisa. A mesma coisa pode acontecer em relacionamentos, a mesma coisa pode acontecer na vida profissional, ao seu propósito de vida. A gente pode botar o pé no freio, ou a gente pode pegar e correr atrás para ficar de novo na zona de conforto, que nem a Vanessa falou, porque é muito fácil. Só que isso cada vez mais distancia aquilo lá que está aqui, ó, pulsando na nossa essência. E enquanto isso daqui ficar pulsando e a gente vai lá e coloca como se fosse vários baldinhos de areia em cima para ir tampando, vai sufocando,
focando, vai começando a refletir na nossa vida, seja por meio de uma depressão, seja para desenvolver alguma doença. De alguma forma, aquilo vai começando a gritar, até você não sustentar mais aquela situação, entende? E aí precisa ser visto. E aí, alguma hora, você vai ter que enxergar aquilo, seja por um caminho legal, que você vai de livre e espontânea vontade de fala, é um caminho que a gente chama de amor, né? Ou vai pelo amor ou vai pela dor, né? Isso, é isso mesmo. Ou vai pelo amor ou pela dor. Muito difícil reconhecer. É verdade, Rosângela. Eu entendo assim, nós somos um pacotinho com vários tipos de medo, entendeu? A gente tem. O nosso medo inicial é da morte, porque todo mundo tenta se defender e tenta se manter vivo, né? E a gente tem medo da vida, né? Eu vejo assim alguns amigos que têm crianças pequenas e as crianças de hoje elas são tão especiais e ela tem o anahata delas tão aberto que você sente a vibração delas, né? E quanto mais crianças dessa nova geração tá chegando, mais crianças assim, com esse anahata aberto, escancarado, a gente vê. E eu vejo ali os pais, como eles se desenvolvem, que também foi a experiência que eles tiveram de criação também, e vai quebrando, né, essa disponibilidade para o amor que elas têm. Seja em atitudes, ou seja colocando medo nelas de fazer uma determinada coisa, ou seja reprimindo alguma coisa, sempre a base do medo. Mesmo eles não querendo ser opressores, são os primeiros opressores, né? Mais ou menos isso. Mesmo amando, né? Então, assim, o medo, ele vai fazer a parte da vida dessa criança sempre, entendeu? Até ela conseguir entrar num processo de autoconhecimento e separar o que não é dela, que nem a Dani falou aí, o que é dos pais, né? O que é dela realmente e cada vez mais se aprofundar no que é dela. A gente não é um processo fácil e também não é um processo, eu vejo, onde a gente precisa tentar identificar o medo do quê, né? Às vezes, assim, no meu decorrer do trabalho do Tantra, dificilmente eu identifiquei um medo de alguma coisa que eu conseguisse dizer, é medo disso. Hoje, eu estava vindo com esses assuntos, eu peguei situações que eu ainda tenho medo da vida, entendeu? Porque eu estava com esse assunto aqui em tese, né, à tona. Eu estava lendo as perguntas, as pessoas, aí eu me identifiquei com algumas pessoas e algumas perguntas, eu falei, nossa, tem situações que eu ainda tenho medo da vida, né? Que eu não tomo uma atitude. E aí você começa a relacionar a sua falta de atitude a algumas coisas. Então tem uma chaminha, é como se tivesse uma chaminha aqui falando para você fazer um determinado caminho, mas não é um caminho seguro, mas não é um caminho que você saiba o que vai acontecer. Você não sabe nada. E fala, vai, e aí tem aquele medo que fica te amarrando, que vai entrar no processo de procrastinação, que você não vai olhar para isso. Então, assim, são detalhezinhos que passam despercebido, que um processo de autoconhecimento vai cavando e você vai começando a ser um observador disso. E você vai desapegando de tudo que não é seu. Engavetando, é isso mesmo. É engraçado porque, assim, se a gente para analisar hoje, a forma como a gente vive, boa parte da nossa socialização, né, da nossa formação como ser social, ele vem a partir do medo. E é por isso que quando a gente fala de pai e mãe, acontece todas essas coisas que você acabou de citar, né? Começa lá com eles, porque também eles aprenderam assim, porque todo o nosso processo de socialização é desse jeito. Eu acho que o medo, pelo menos eu enxergo dessa maneira, né? O medo, ele não é totalmente ruim, né? Tem seu lado bom. O medo, por exemplo, impede que você se coloque em situações de risco de vida, coisas do tipo. O problema é quando ele toma uma proporção ao ponto de você deixar de fazer qualquer coisa por medo,
né? E como a gente vai se acostumando a conviver com esse medo e a deixar de ir experimentando e de ir fazendo as coisas por conta do medo, desde pequeno, por conta desse processo de socialização, esse comportamento vai se naturalizando, né? E você, quando você se dá conta, é como você falou, você se dá conta e você fala, nossa, eu ainda tenho medo disso, eu não fiz aquilo por medo, eu deixei de fazer tal coisa, porque isso vai se naturalizando na nossa vida, ele toma uma forma, né, em que a gente se acostuma com aquilo. Exato, porque na realidade a gente se identificou tanto com o medo que a gente vestiu a roupa do medo, entendeu? Exato. E aí a gente realmente fica paralisado diante daquilo. O medo, ele serve como alguns mecanismos quase instintivos para você pegar e se manter segura. Agora, ele não deixa de ser uma questão da mente. Então, como Sim. nós estamos sempre tentando controlar tudo com a nossa mente, a gente não está sendo guiado pelo nosso coração, entendeu? Só que existe uma sabedoria muito foda, que é a vibração do nosso coração. E ela vai gerar o nosso instinto ali, os nossos alertas. É uma inversão, né? Ao invés de a mente controlar tudo, toda a nossa vida, todo o nosso caminhar, o nosso coração vai controlar a nossa mente, para falar como ela deve ser usada. É mais ou menos o que eu entendo, este caminhar dentro do Tantra. Que aí você vai começar a cair uma parte do yoga, do Tantra Yoga, e vai se aprofundar um pouco mais na interiorização, para a gente começar a ter esse mecanismo. Opa, é o nosso coração comandando aqui. E aí, algumas mágicas acontecem que a gente não precisa ir ali para criação de mecanismos de defesa, onde a gente dá a nossa liberdade para nos mantermos seguros. Onde a gente não precisa da situação de segurança, porque a gente vai estar sendo guiado pelo amor. É utópico? Na minha visão, não. Na minha visão, no meu mundinho aqui, é o que eu espero para mim. Se refletir no mundinho dos outros que estão à minha volta, ótimo, né? Para mim, é o que eu busco para a minha vida, para a minha existência aqui. Porque é o que me aproxima daquilo lá que está batendo no meu peito, né? A Van citou uma coisa bem legal, que ela citou uma parte ali do Osho, que é tipo, se você gosta de uma flor, não acolha, né? Porque ela perde a beleza. E olha o que a gente faz também por uma situação de medo que gera apego. A gente teve uma vivência... A gente teve uma vivência do Tantra de Tara, onde a gente teve um assistente que era um cachorro, que ele se preocupou tanto com aquele grupo, e cada atividade que tinha, ele ia fazendo a contagem das pessoas, se estava todo mundo lá, se estava todo mundo bem. Ele ia falar com todo mundo de manhã. Ele era um cachorro muito especial. E comigo, com eles, ele ficou 4 dias, mas comigo ele ficou uns 6, 7 dias. E ele não era um cachorro local, ele era um cachorro abandonado ali, que ele foi no local porque viu a população de pessoas e ia pedir comida. Mas eu me apeguei por ele e o meu medo era de perdê-lo, né? Na próxima vivência que eu fosse fazer, se fosse fazer no mesmo local, eu não consegui ver aquele cachorro, porque eu amava ele. E aí a primeira coisa foi, vou levar ele para casa. Minha casa é um ovo, é um apartamento. Eu trouxe. E na hora que eu estava colocando ele no carro, eu fui quase moribunda lá para pegar ele. E na hora que eu estava colocando ele no carro, veio essa frase do Osho: se você gosta de uma flor, não acolha, porque ele tinha uma resistência enorme para entrar no carro. Eu empurrei a bunda dele e falei, eita! Você entra com o Paulo. E ele ficou desesperado, ele não conseguia fazer xixi, não conseguia fazer cocô, não comia direito, porque ele queria ficar naquele local, ele queria que a gente estivesse naquele local, mas ele não queria sair daquele local, né? E ele ficou num desespero muito grande, ficou depressivo, ele nem levantava. Eu falei, vou levar ele de novo. E eu entrei no SESC por causa do cachorro, pelo apego. E esse medo é uma criação do nosso cérebro, entende? Mas não é uma coisa que eu tive um apego por ele, não ia fazer uma coisa legal por ele,
não ia ser bom para ele, não ia ser bom para mim, porque ele não ia ficar feliz também. Então, assim, esse mecanismo nosso é muito foda. É fácil a gente criar esse mecanismo, entende? É fácil a gente criar um mecanismo e a gente justifica que é medo, e aí logo vem um apego. Então, em coisas imperceptíveis. E a moça falou ali em cima que a gente que tem diversos tipos de medo. Nós temos diversos tipos de medo, né? Eu tive, na semana passada, não, acho que umas 2 semanas atrás, e eu sempre tive resistência para fazer algum trabalho com ayahuasca, né? A Vanessa sabe, que aí eu falava, não. Eu falava assim, eu acho. E essa minha resistência talvez já fosse o medo ali, porque a gente tem uma sensação que a gente pode entrar em algum processo e entrar em contato com algo desconhecido. Então aí já existe medo do desconhecido, entende? Tudo que é desconhecido vai gerar um medo, porque o cérebro não vai conseguir configurar aquilo lá, a nossa mente não vai conseguir configurar como deveria. Então, o não configurar vai fazer a mente sair do controle e entrar em pane. Então, a gente entra numa história de eu prefiro não conhecer. E eu nunca achei que fosse por causa disso, não. Eu peguei e falei assim, eu acho que assim, que a gente tem um caminho. E eu continuo achando. A diferença para o trabalho que eu fiz de ayahuasca e do Tantra, o Tantra ele é um processo fluido de interiorização. E você, conforme você vai caminhando nele, no seu tempo, você vai entrando em contato com essa essência, com tudo que é seu e o que não é seu vai sendo descartado. É um processo muito fluido, entende? Onde tudo que não é seu vai se desligando e vai religando, é como se fosse relembrando a tua sabedoria nata interna. Então é muito fluido. Vai te abrindo os sentidos, vai te abrindo para a sua intuição. É uma interiorização cada vez maior e um nível de conhecimento profundo. O que você precisa? O caminho vai apresentando se você tiver de coração puro, né? Naquela sua busca interior, naquela sua busca de interiorização. Então, talvez naquela época, se eu tivesse ido a algum trabalho da ayahuasca, eu não conseguiria entender algumas coisas. Quando eu fui para esse trabalho de ayahuasca, eu já fui com algumas coisas que eu queria saber e ter esclarecida, entende? E quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu tive foi medo, porque era um ritual de ayahuasca, só não trabalhava com o xamanismo ancestral. Eles iam fazer eles iam trabalhar, trazer a energia das Iabás, que são as orixás femininas, né? E é uma parte também que eu desconheço sobre a cultura africana, sobre a religião de candomblé, umbanda. Eu não conheço esse trabalho. E eu nunca me vi numa figura preconceituosa, porque eu simplesmente eu não conheço esse tipo de trabalho, né? E eu nunca me vi como uma figura preconceituosa. Embora a minha religião, os meus ensinamentos sejam do catolicismo. E o que veio lá? Veio o preconceito que eu tinha com o trabalho que estava sendo realizado. Nossa, tá vendo o preconceito? Não, mas veja o tipo de trabalho que eles estão fazendo. Que não é diferente do trabalho de amor que você faz. Aqui tem muito amor, você tá vendo? Você tá olhando? Né? Veio todas as questões jogando na cara ali o que era. E aí, eu fui lá em busca de revelações. E chegou na hora das revelações, eu queria ir embora. Eu fui com 2 amigas. Aí eu falo do meu medo. Eu queria largar as 2 lá, eu te juro por Deus. Eu queria largar, pegar a chave do carro e ir embora. Pra mim era a visão do aquilo. E aí, eu peguei... Você trabalhado com a força, dirigindo enlouquecida por aí, meu Deus. Veio e a força, que eles chamam da força, eu chamo de eu superior, né? A força pegou e falou assim pra mim, mas você, idiota, não vai adiantar você ir embora, porque a gente vai junto. Eu tô em você. Se liga. Tipo, tá aqui dentro. Não tem jeito, voltei pro inferno. Aí, pegou e falou assim, parou agora.
Porque aí pegou, fizeram tipo um apanhado de todas as merdinhas que eu tinha que ver, né? Ó, preconceito, ó, que você não está dando devido valor para as coisas, ó, a falta de valor que você dá no trabalho das pessoas, né? E veio ali as merdinhas, e eu falei, ok, aceitei, tá bom, me acalmei. Tá bom, vou aceitar. Controle, né? A mente quer estar sob controle e vem muita coisa de uma vez, ela perde o controle, né? Porque é muita informação. E ela sai do controle, por isso que aí nosso eu superior começa a conversar de uma forma mais fácil, encontra um canal mais rápido com a gente. E aí, bem, vamos agora às revelações. Eu falei, não quero não. E medo das revelações. Não quero. Aí você da minha cara, você tá boba. Você não veio aqui para as revelações, você sabe se é bom ou ruim? É verdade, né? Deixa eu dar uma respirada, me acalmei. Nesse momento, aí, assim, tudo ficou amor, né? Aí ficou realmente, eu senti muito amor, a sensação do Ana Rafa. Foi quando eu me permiti largar do meu medo, por aquilo que eu nem sabia o que era, né? O cérebro estava louquinho, porque ele não estava com a mente conseguindo controlar porcaria nenhuma, em parafuso. E aí, se vocês me perguntarem qual que é a relação, o mesmo conceito que eu tinha antes, eu mantenho. Então, assim, o caminho dentro do Tantra, ele vai trazer algo que você vai levar para sua vida permanente, entendeu? Não tem um elemento externo onde a sua mente, naquele momento, vai não estar sob controle. É lógico, ali você vai ter revelações. É como se fosse um guia interior. Então, imagina que o nosso eu superior, naquela oportunidade que você fez a consagração da ayahuasca, ou usou alguma outra das medicinas, ela vai entrar em contato com você. Isso dentro do Tantra, a gente vai abrindo espaço para cada vez que a gente aprofunde essa relação com o nosso eu interior de forma permanente. E só que é uma coisa mais fluida, vai ao nosso tempo, mesmo porque assim, ali não tinha como fugir, né? Eu, tipo, se eu fosse embora de carro, ia fazer comigo. No processo de Tantra, a gente pode fugir. A gente pode pegar e falar, não quero. Eu vou embora de verdade, tchau. Só que assim, é fluido no processo de Tantra. Então, o que o Tantra vai fazer? Ele vai te trazer, mesmo que você não conclua o seu processo já foi gerado ali, entendeu? Então, você vai ter que trabalhar aquela sua... de você não ter conseguido se entregar a uma determinada situação, de você não ter conseguido enfrentar aquilo. Você vai estar trabalhando isso daí no tempo até você voltar para aquele processo de novo, seja da forma que você decidir. São vários caminhos, entendeu? O Tantra, ele vai te trazer uma conexão, onde você vai conectar com o seu corpo, que a gente existe em corpo físico aqui, né? A gente vai estabelecer de novo a nossa conexão com o nosso corpo, com as nossas sensações perdidas, com o medo que colocaram, a repressão que colocaram em cima do nosso corpo. A gente vai trazer as questões gravadas nele, não são poucas, são muitas. A nossa história de vida está gravada no nosso corpo. O Tantra traz a conexão com isso. E é como se fosse encaixar todas as peças do quebra-cabeça. E não é um trabalho rápido, entendeu? Então, assim, o que eu falava antes, assim, tipo, a ayahuasca, ela vai para cá, ela vai fazer você conectar com o seu eu superior e talvez em alguns processos a pessoa não esteja preparada ou não consiga identificar exatamente aquilo que está sendo revelado ali para ela ou aquilo que a força esteja apresentando, entende? Mas é um processo que cada um vai buscar e cada um vai procurar. Para mim, trouxe muitas revelações, contou muitas coisas que eu preciso observar, que eu não tinha nunca imaginado que estava no meu caminho, que eu tivesse algum preconceito, que eu tivesse alguma coisa assim a ser trabalhada, mas me fez observar alguns pontos importantes, entendeu? Então, assim, para mim foi legal, uma experiência legal, mas tem essas diferenças de como
é o caminhar, cada um vai escolhendo o caminho. É importante a gente conectar com o nosso ser interior, nosso ser superior aqui, que nos guie de uma forma melhor, né? E aos poucos... E seguir o coração, né? Ou seja, o medo sempre vai estar ali. Porque o que a gente pode fazer é a gente observar. Já ali mesmo, dentro do processo da ayahuasca, a partir do momento que você observa o mecanismo do medo, você consegue desconstruir, ele se derrete diante de você em alguma hora. Quando você conseguir decifrar todo o mecanismo do medo, ele vai se derreter e aí não vai sobrar mais o medo, entendeu? Aí você vai dar abertura para você seguir o caminho. Não é só na ayahuasca. Isso daí é a mesma coisa que você vai levar para sua vida. Diga, Van. Não, eu acho que, só falando dessa questão do Tantra e da Ayahuasca, eu acho que são caminhos diferentes, né? E para algumas pessoas, aí eu tô atendendo, eu tô em contato com uma pessoa, num trabalho terapêutico, e a pessoa falou assim para mim, achei engraçado isso, porque eu lembrei disso agora. A pessoa falou assim para mim, eu tava fazendo terapia, assim, 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 mas eu acho que eu precisava de umas porradas, sabe? Tava muito devagar. E aí, pra mim, vem muito isso, assim. O Tantra, ele é mais... é uma coisa que vai mais no seu tempo. A gente consegue fugir com mais facilidade. A ayahuasca é quase uma porrada. E às vezes, para algumas pessoas, a porrada funciona, né? Tem gente que gosta disso, que se dá bem com esse processo. Então, são caminhos diferentes, talvez para alcançar a mesma coisa. Entendo quando você diz que às vezes não é... A gente vê coisas que a gente... Tem coisas que a gente vai ver que a gente não vai entender mesmo, porque não está no momento de entender aquilo. Mas às vezes vem, aquilo volta depois. Fala, aquilo que eu vi aquela vez lá, é isso? Tá, agora eu entendi. Mas são caminhos, né? E é interessante quando você... Eu adorei o que você contou da questão do... Porque é uma coisa que estava enraizada e que às vezes a gente não percebe, né? E aí você precisa dessa porradinha para falar, escuta, olha, tá vendo o que você tá fazendo? Tá vendo o que tá acontecendo? Não, foi muito engraçado. Foi muito engraçado porque, assim, veio a primeira sessão de porrada... Pra me tacar nas vezes na cara e falar, agora eu vou uma revelação. Aí na melhor parte eu queria ir embora mesmo. Falei, não quero mais não. Imagine. O medo sempre vai estar ali presente, né? Não tem jeito. Tem uma pergunta interessante aqui, ó. Eu acho que é legal a gente responder. Não sei o que você acha. A Rosângela falou que o bom Tantra parece que tem alguns grupos que deturpam o sentido do Tantra. Leva mais para um lado vulgar, e ela vai embaixo, ela complementa e fala que também acontece a mesma coisa com o popularismo. Eu acho interessante a gente falar, não sei, o que você acha? Eu acho assim, realmente, assim, no decorrer, o Tantra, assim como o popularismo, a origem dele é milenar, né? O Tantra tem origem 5.000 anos ali atrás, passou por muitas culturas, e no decorrer dessas culturas foi se mercantilizando, né? Até ela ser resumida em técnica, até ele vender só a parte mais simplória dela, uma parte que é a parte dali do corpo, né? Não como o corpo como forma de autoconhecimento, mas vender o prazer que o Tantra proporciona. E não é que isso tenha que ser negado, entende? A gente tem várias linhas do Tantra, e assim, o prazer, ele não pode ser negado, porque a partir do momento que você nega ou a sexualidade, ou o sexo em si, a partir do momento que você nega, aquilo está tomando uma dimensão muito grande na sua vida, a ponto de você negar aquilo. Então, aquilo tem que ser vivenciado e experienciado. Assim, por exemplo, vamos dizer do ayahuasca mesmo. Tinha muita gente que estava consagrando a ayahuasca, e como que eu poderia ter uma percepção do que seria aquilo se eu não tivesse me aberto para ir em um processo deles? Eu só posso saber a partir do momento que eu estou lá, que eu vivenciei, que eu experienciei, entende?
Então, ali, a questão do prazer, do sexo, que se vende o Tantra, ele tem que ser vivenciado. Só que vai chegar em uma determinada hora que isso já chegou, sabe? Que você fala assim, é só isso. Ah, é aquele... A gente vai por fases, né? Mas vamos dizer que seja um trabalho sério, que nem você falou, do bom Tantra. A gente vai lá em um trabalho sério, se propõe, e a gente começou a tirar nossos lixos, tirando nossos lixos. Aquilo que era dor, a primeira percepção que a mente manda e fala que é dor, com o tempo, no decorrer dos nossos processos, foi se dissolvendo, a gente conseguiu chegar ao prazer. Aí a gente foi aqueles orgasmos, e uns orgasmos fenomenais, sentiu uma energia incrível. Vai chegar uma hora que já deu a questão do orgasmo, entende? Que você consegue sublimar isso e consegue enxergar que é muito mais do que isso. Porque você consegue se conectar com uma energia sua, que é só sua. Que você fala, cara, essa energia é muito foda. Isso que tá pulsando aqui dentro de mim é muito foda. É muito mais potente do que qualquer coisa que eu já vivenciei. E eu chegando perto disso, cada vez eu estou me sentindo mais como retornando à casa, né? Retornando aquilo que está muito próximo a mim, aquilo lá que assim, venha, chegue mais perto. Está me chamando muito. E você começa a ir para um processo de autodescoberta, de você descobrir quem que você é, o que que você é. E aí você vai... Eu não acho que sejam caminhos de exclusão, eu acho que seja um caminho de inclusão, onde a gente vai tentando se buscar e se autoconhecer de várias formas. Só que o Tantra, ele é muito... ele te leva por um caminho muito sábio, onde vai apresentando para você o que você precisa vivenciar, o que você precisa experienciar. Só que ele vai fazendo isso a partir do momento que você vai se limpando, sabe? Se purificando no sentido, passei pelas experiências, estou de coração aberto com uma coisa limpa aqui, ó. Que é meu ser, a descoberta de mim, do meu ser, qual é o meu propósito, qual é a minha essência. A partir disso, ele vai te apresentando os caminhos e vai te abrindo ali, como se fosse os caminhos para você chegar cada vez mais próximo do seu coração e vai te mostrando o que você tem que vivenciar, o que você tem que experienciar. É muito fluido. É essa a diferença, porque é um caminho muito fluido, não é nada obrigado, entende? É um caminho que vai se apresentando diante de você, que eu acho a coisa mais linda que tem o do Tantra. É isso. Agora, assim, o vender o Tantra de uma outra forma, querendo ou não, chegou o Tantra aqui, entendeu? Até hoje. Mesmo que seja pelas vias erradas, se a gente, assim, eu costumo... Esse é o meu entendimento agora, tá? Porque já foi diferente. Mas o meu entendimento agora é, se a gente não conhecesse o ruim, ou o trabalho ruim que se é apresentado aí, que a gente poderia trabalhar para a gente apresentar um trabalho bom, né? Como a gente teria parâmetros para reconhecer o bom também, né? Assim é tudo na nossa vida, tá? Eu tô falando do Tantra, não é só do Tantra, popularismo, não. Eu tô falando de tudo na nossa vida. Se a gente não tem um parâmetro do que é tristeza, como a gente vai sentir alegria, né? Se a gente não tem um parâmetro do que é a dor, como que a gente vai sentir amor, né? Assim, os opostos a gente conhece, entendeu? A gente tem que conhecer para chegar no ponto lá de equilíbrio. Então, assim, a gente, que nem, por exemplo, a gente tem medo, então a gente não consegue se abrir para o amor totalmente, porque nós temos medo, ele está ali enraizado a nós. Então, se a gente não se abriu para o amor, a gente provavelmente vai se abrir para a raiva, ou para o ódio, porque vai ficar com aquilo lá do lado aqui, ó, e vai ficar como se fosse cobrindo a nossa respiração. Então, tem uma coisa pulsando aqui, muito grande, e que a gente não consegue expandir. Pega uma criança lá, que ela tá chorando de amor. Aí os pais dela vão lá e reprimem essa criança. Ela fica ali, ó, tudo fechado aqui dentro dela, reprimido. Alguma hora ela vai ter uma válvula de escape que ela vai acumulando muito raiva, muito ódio, porque ela não consegue expandir uma coisa que é natural, entendeu? Aquilo que é natural dela de expandir, ela não consegue. Ou ela jorra essa raiva de uma forma externa, e ela se torna uma criança agressiva, começa a bater nos outros, ou começa a xingar os outros, ou fazer coisa pior.
ou ela interioriza e ela começa a se autodanificar. Aí ela vai ter alguns processos de alergia, ela vai ter alguns problemas de saúde, ou ela bombardeia para fora, ou ela se bombardeia por dentro. Porque ela não sabe lidar com aquilo, né? Ela vai ter que aprender a lidar com aquilo de alguma forma. E só complementando o que você estava falando da questão, eu gosto muito da... A gente vai cair e a gente grava e a gente volta para terminar de falar. Beleza, tá. Só complementando o que você estava falando, da questão do bom e do mal, e aí falando do pompoarismo, eu gosto muito do exemplo de quando você começou a fazer, né? Eu acho isso muito legal, porque assim, da mesma maneira que você fazia aula comigo, outras pessoas fizeram, né? E aquilo é a abordagem ali não era nem um pouco vibracional, nem um pouco energética, ela não caminhava nisso. E daí, mas aquilo serviu como o primeiro contato para você ir caminhando para onde você tá, né? E algumas pessoas, elas vão, outras não, outras vão ficar ali, porque elas não conseguem naquele momento sair dali. Assim, e a gente ainda tinha uma abordagem mais interessante, mais educacional no sentido do contato com o próprio corpo, né? Ainda tem abordagens bastante que trabalham o pompoarismo principalmente no sentido de você aprender para servir o parceiro, para se colocar como objeto sexual, de servir, de ser... exatamente, de ser inesquecível na cama, melhorar a performance. E eu não concordo, não é a abordagem, por exemplo, que eu quero para o meu trabalho, não é isso que eu quero. Mas, de qualquer forma, também pode servir como porta de entrada. E algumas pessoas vão começar por ali, porque tem muita gente que vai buscar por isso, porque as pessoas acreditam nisso, elas vão buscar isso, e elas se deparam com uma coisa muito maior. E aí elas vão caminhar. Outras pessoas vão entrar por ali e vão permanecer, né? Mas tem gente que vai entrar por ali e vai falar, olha, não é isso, vai muito mais além disso. Eu cheguei aqui porque eu queria isso, mas na realidade eu nem preciso disso. E a pessoa vai caminhando. Então eu acho que assim, também tem muito aquilo, né? A gente acaba sendo atraído, aí tem uma questão de energia, a gente se atrai naquilo que a gente está vibrando, né? Exato. Então, se a gente está vibrando isso, a gente vai acabar atraindo esse tipo de coisa. E a gente vai se movimentando no sentido de sair daquilo ou não, né? Eu vou finalizar então, aqui, a gente volta para falar com o pessoal tá. e terminar, tá bom? Voltem.